Oi, crianças! A paz do menino Jesus. Eu sou a tia Joyce, sou do decanato de Poricatu, do grupo de oração Sal da Terra, da cidade de Florestópolis. Então vamos começar? Bom, antes nós vamos invocar, a Santíssima Trindade fazendo o sinal da cruz. E é assim, ó. Nós vamos fazer o sinal da cruz na nossa testa, na nossa boca e no nosso coração, dizendo assim: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E vamos fazer o sinal da cruz depois. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No grupinho de hoje, a tia vai dar uma notícia muito boa, muito especial para vocês. E para isso nós vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui na Bíblia está escrito todas as cartas de amor de Deus para nós. Olha só que bonito isso, não é? Por isso que é muito importante que todos os dias a gente pegue nossa Bíblia, abra numa passagem e leia aquilo que Jesus quer falar conosco, tá bom? Vamos prometer que todos os dias a gente vai fazer isso? Então tá bom. Você já pegou sua Bíblia? Não? Então corre lá que a tia vai esperar você. Pegou? Então tá bom. A passagem que a tia vai falar está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. E lá Jesus nos fala assim: portanto, eis o que eu vos falo. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que vão comer, nem pelo que vão vestir. A vida não é muito mais do que a comida, e o corpo não é muito mais que a roupa? Olhem as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? E ele continua falando: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas dos campos, que hoje crescem e amanhã serão lançadas ao fogo, imaginem vocês, homens de pouca fé. Não vos preocupem nem digam: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? São as pessoas que não creem em Deus que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe de tudo o que vocês necessitam. Busquem a Ele em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, o que Jesus quer nos dizer? Ele pede para que a gente confie em Deus, que a gente não fique preocupado com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber, meu Deus. Por quê? Muitas vezes isso serve para os nossos pais, né? Eles estão agora, não podem trabalhar, muitos têm que ficar em casa, não podem trabalhar, estão sem receber o seu salário. E eles ficam preocupados: ai meu Deus, mas como que eu vou dar o que comer para os meus filhos? O que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? O que a gente vai beber? E Jesus pede para que a gente não se preocupe com isso. E ele fala também que as pessoas que se preocupam com isso são as pessoas que não creem em Deus, os pagãos, aqueles que não acreditam que Deus existe. Mas a tia vai continuar. Agora, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim, ó: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, e as fazem, conforme a minha vontade, é igual a um homem prudente, um homem sábio, um homem inteligente, que colocou a sua casa sobre a rocha, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, Sopraram, vieram chuva, vieram enchentes, tudo em cima daquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava construída em cima da rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as faz como eu peço, é semelhante, igual a um homem insensato. A um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos
tudo sobre aquela casa. Ela caiu e grande foi a destruição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, olha aqui o que Jesus fala nessa palavra para nós. Que as pessoas que ouvem, né, a palavra dele, como essa palavra que a tia acabou de ler, né, leu antes, falando que, né, Jesus nos pede para que a gente confie em Deus, que ele vai providenciar, que a gente busque a ele em primeiro lugar, que as outras coisas que nós precisamos, que Deus sabe que a gente precisa, ele vai nos dar, né? Então ele diz assim, que um homem, né, que escutava as coisas que Deus falava e colocava em prática, obedecia, confiava em Deus, é igual a um homem que construiu uma casa em cima de uma pedra bem grande. E aí veio a chuva, veio a enchente, veio o vento, soprou sobre aquela casa, mas a casa não foi destruída. Por quê? Porque ela estava em cima da pedra. Mas o homem que não ouviu as palavras de Deus, aliás, que ouviu as palavras de Deus, mas que não obedeceu, é igualzinho a um homem que construiu uma casa em cima da areia. Nós sabemos que a areia, né, ela não fica paradinha num lugar, principalmente quando a água vem, quando o vento sopra, a areia sai voando, né? Então imagina, um homem construiu a casa em cima da areia e o vento soprou, veio a enchente, veio a chuva, tudo sobre aquela casa e destruiu ela, porque ela estava em cima da areia. Ah, tia, mas eu não entendi nada do que você quis dizer com isso. Então, pera aí que a tia vai explicar. Quem aí sabe, já ouviu falar da história dos 3 porquinhos? Então, vamos relembrar com a tia como que é essa historinha? Havia 3 porquinhos que moravam na floresta, né? E moravam numa casa bem grande, bem bonita, bem confortável, com a sua mãe. Mas eles perceberam, né, que eles foram crescendo, foram se tornando adultos e eles começaram a querer um lugar só para eles. Por isso eles se despediram da mãe deles e foram procurar um lugar para construir a sua própria casa. Mas no meio do caminho eles começaram a discutir. Cada um queria construir uma casa de um jeito. Um queria construir uma casa de palha. Um dos irmãos tentou alertar. Olha, mas uma casa de palha não é tão segura. Se bater um vento, o que você vai fazer? Ah, mas não tem problema, eu quero construir essa casa, vou demorar menos e assim eu posso brincar depois. O outro irmãozinho queria construir uma casa de madeira. O outro irmão tentou alertar também. Olha, mas uma casa de madeira não é tão segura. E se vier um lobo, o que você vai fazer? E ele, teimoso, também não ligou. Não, eu vou construir essa casa de madeira. Aqui nem tem lobo, aqui por perto nem chega lobo. Então eles foram e construíram a casa. Mas assim como um dos irmãos havia alertado, veio um lobo muito grande, muito mau, até a casa do irmãozinho que tinha construído uma casa de palha. Ele soprou, soprou, soprou e a casa saiu voando pelo vento. Então ele foi até a casa do segundo porquinho, que tinha construído a casa de madeira. E ele soprou tão forte, tão forte, tão forte, que a madeira saiu voando e destruiu a casa. Mas, quando ele chegou na casa do porquinho, que tinha construído a casa de tijolos, nada aconteceu, porque a casa, assim como o porquinho tinha dito, era muito mais segura. Então, o que a gente pode entender com isso? Aquele porquinho que construiu a casa de tijolos é como aquele homem que ouviu, né, a palavra de Deus, colocou em prática e construiu a sua casa sobre a rocha, né? Foi assim que o porquinho fez, né? Ele foi construir a sua casa de tijolos porque ele sabia que era seguro, que a chuva poderia vir, o vento poderia vir, os lobos poderiam vir, mas a casa dele não seria destruída. E os outros 2 que ouviram a palavra de Deus, ouviram o que o irmão falou e não colocaram em prática, construíram sua casa de qualquer jeito e o que aconteceu? A casa foi destruída. E no fim, eles 2 correram para onde? Para a casa do irmão que tinha construído a casa de tijolos. Ah, tia, mas eu ainda não entendi nada dessa historinha. Você pode me explicar? Sim, eu te explico. Eu vou explicar de novo. Presta atenção, tá bom? Essa casa, né? Essa casa feita de tijolinhos, essa casa construída em cima da grande pedra é a nossa vida.
a nossa fé, a nossa confiança. E o que essa historinha da Bíblia e os 3 porquinhos querem nos dizer? Que se nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, com tijolos, com fé em Deus, construirmos a nossa casa em cima da grande pedra que é Deus, que é Jesus, nós não vamos